Diz assim a palavra do nosso amado Deus. Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Responde-me, quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Senhor amado Deus, eu quero Te agradecer mais uma vez, porque nós estamos aqui diante da Tua palavra para estudá-la e aprendê-la. Quero pedir a Tua bênção sobre mim como expositor, o pregador desta noite, a fim de que eu possa expor os versículos com fidelidade, de acordo com aquilo que eu fui estudando e aprendendo e percebendo em Tuas Sagradas Escrituras. E que nós possamos ser cheios desse conhecimento, cheios com Teu Santo Espírito, para termos uma oração vibrante diante de Ti, um coração confiante, uma esperança arraigada nas verdades fundamentais da Tua Palavra. Então, seja conosco, Senhor, nos visita. É a nossa oração e petição. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O nome que eu dei para esse salmo é da angústia ao repouso através do clamor, certo? Como eu tinha contado anteriormente, os salmos ele é uma coletânea de vários salmos compostos em Israel ao longo ali do período da formação do povo. Então tem salmos de Moisés, até de Davi, Salomão e muitos outros, né? Provavelmente esses salmos foram reunidos e catalogados em 5 livros após o exílio babilônico. Geralmente onde se datam essas questões. Então, cada um desses livros, eles buscam encerrar com a expressão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém, mostrando que o propósito geral assim, do Salmo seria mostrar o Deus que ouve o nosso lamento e o transformará em louvor. Isso fica bem claro conforme a gente vai lendo os Salmos e vamos percebendo que dentro do livro 1, que é esses capítulos do 1 ao 41, capítulos não, né? Esses salmos do 1 ao 41, há uma presença maior de salmos de lamento, de lamentações, enquanto o livro 5 vai ter menos salmos voltados para lamento, vai ter mais exultação, vai tendo certo cambiamento ao longo que a gente vai caminhando nos livros dos salmos, ok? E aqui do Salmo 3 até o Salmo 7, nós estamos dentro dessa seção que é de lamento. Pode ser um lamento mais individual ou um lamento comunitário, que é onde a gente está meditando agora, ok? E o primeiro ponto que eu queria ressaltar então essa noite, a respeito do Salmo 4, é que o clamor baseado nos feitos do passado do Senhor é a base com que o salmista aqui está orando, né? Ele clama a Deus baseado nos feitos do passado, naquilo que o Senhor fez por ele. Veja só o que ele vai dizer antes do versículo 1. Ele diz assim naquele título em cima, que faz parte do escrito hebraico, certo? Faz parte da Bíblia. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Então ele foi um salmo preparado por Davi para ser tocado juntos com instrumentos, né, feito para que um mestre de canto ali se envolvesse e trazesse. Perceba que ele quer dar então uma dramatização aqui, né? Ele percebe uma certa arte por trás. É realmente algo para ser entoado, algo que busca falar com a nossa alma, né? Por isso há o uso desses instrumentos, há um mestre de canto ali para cantar e há uma escrita proposital feita por Davi, ok? Não foi uma coisa livre, né? Tem toda uma estrutura e um uso comum, realmente, mostrando esse lado mais universal, coisas que nós podemos passar, né? Temas mais gerais.
E ele diz então, no primeiro verso, fazendo então a introdução do seu salmo, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja só como ele começa, né? Ele pede para que Deus o responda, o atenda. Perceba que na oração nós podemos pedir para que Deus nos escute, para que Deus nos alivie, né? Não há nenhum problema de chegar a Deus com as nossas dores e pedir a Ele auxílio. Veja o título que ele deu para Deus aqui. Ele disse: ó Deus da minha justiça. Ele vê Deus como aquele justo juiz que executa os seus juízos, né, de acordo com o seu caráter, de acordo com quem ele é. Então o salmista olha para Deus tendo essa percepção, que Deus é o juiz, que Deus que toma as rédeas das situações e julga as situações, né? E dá a devida bênção ou a punição para aqueles que a merecem. E ele lembra de fatos passados, e ele lembra de verdades fundamentais que fazem parte da sua vida. Ele diz: na angústia tu me deste alívio. Então ele sabe que Deus, esse justo juiz, que olham as causas, já houve tratamentos com ele em momentos de angústia, em que ele agiu no favor desse salmista, de Davi aqui no caso, né, dando alívio a ele, sendo a causa, sendo o agente que traz alívio a ele. E por isso ele clama: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então nós podemos clamar a Deus, nós podemos pedir auxílio de Deus, porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele é o Deus de justiça e porque Ele nos dá alívio de fato. Ele está agindo, o mundo está na palma da sua mão, né? Nada foge, nada escorre entre seus dedos, isso não existe. Na realidade, Deus, Ele é soberano sobre toda a história. E é por isso que a gente pode clamar por Ele nos momentos de dificuldade. E na verdade os salmos, desde o começo, eles mostram isso, né? Quando a gente passa o Salmo 1 e o Salmo 2, que seriam os salmos mais introdutórios, nós vemos aqui, desde o Salmo 3 ao 7, o 4, que é o que estamos aqui presente, petições realmente, clamor a Deus. Isso é muito legal quando a gente olha o contexto histórico e percebe que os salmos provavelmente foram organizados após o exílio babilônico, né? Que parece ser um certo retrato do que aconteceu com Israel. Eles passaram grandes dificuldades quando foram levados para a Babilônia devido aos seus pecados. E aqui parece refletir bastante a postura daquele povo que está sofrendo devido aos seus pecados, como aconteceu no Salmo 3, quando a gente viu que Davi realmente pediu clamor a Deus por conta dos seus erros e está sofrendo então essa perseguição de Absalão, que era o seu filho. E aqui também levando esse clamor de uma forma mais geral. Então a gente vê esse primeiro movimento, um movimento de pedido de clamor, né? De certa forma um desespero, um apelo a Deus para que Ele intervenha ao seu favor como um justo juiz. O segundo ponto é o clamor ao arrependimento aos inimigos que Davi realiza aqui. Veja só o que ele vai dizer no verso 2: filho dos homens. Perceba que ele mudou a direção, né? Antes estava clamando a Deus, agora ele se volta para os homens. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade, buscarão a mentira? Então ele começa a descrever a postura do filho dos homens, que é alguém que quer levá-lo à vergonha, que é alguém que ama e que busca a mentira, estão envolvidos com isso, com as coisas que são inúteis, com as coisas que são vaidade, com as coisas que são fumaça, nefesh, que passa, né, que voa, que se esvai, e que se envolvem com intensidade com a mentira, que o prazer deles está na falsidade, né, está nas fake news, por assim dizer. Então é assim que ele começa a descrever os homens. E ele traz então um aviso, uma exortação no verso 3. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Lembra? Deus, o justo juiz, como ele diz no verso 1, né? Ó Deus da minha justiça. E esse Deus, ele não é imparcial, ou apático, ou está cego. Não, ele distingue para si o piedoso. Ele avalia o coração de cada um.
Ele sabe o intento real por trás de nós, né? Eu não tenho a capacidade de entrar na mente da Leninha, do irmão Genival, da irmã Cícera, eu só posso conhecer a minha mente. Mas Deus conhece todos os nossos desígnios e desejos. Ele distingue para si o piedoso e ele realmente, novamente, reforça a mensagem que ele diz no verso 1. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E ele fala com intensidade isso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Perceba aqui que Davi começa então a enfrentar esses filhos dos homens que estavam buscando a vergonha dele, que estavam buscando coisas vaidosas e se envolvendo com a mentira, né? Ele diz, olha, cuidado, o Senhor me ouve, cuidado, o Senhor, ele não é cego ou apático, ele distingue o piedoso. Então há um tom de exortação aqui, né? De orientação. E ele então chama esses homens para o arrependimento no verso 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Então qual é a orientação dele? Em vez de vocês buscarem me humilhar, me ultrajar, em vez de vocês amarem aquilo que é inútil, que é vaidade, que é sem sentido, em vez de vocês se envolver com a mentira, tremam de medo daquele que julga todas as coisas, daquele que já aliviou minha angústia no passado, daquele que distingue o piedoso. Não pequem contra ele, não façam aquilo que é injusto. Busquem seus travesseiros. A ideia é o quê? Quando vocês forem dormir, pararem de fazer suas atividades e forem descansar, consultem então, nesse momento, o coração de vocês e encontrem sossego, se sosseguem, né? A ideia é, parem de lutar por coisas inúteis. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Então a exortação é o quê? Em vez de vocês me perseguirem, em vez de vocês querendo fazer as coisas pelas próprias mãos, busquem a Deus. Sacrifiquem a Deus. Seja a adoração, mas aqui no caso é especificado, né? Justiça, vivendo corretamente. E confiem no Senhor. E ele dá intensidade a isso, a confiar no Senhor. Esperem em Deus. Saibam, Deus ele não é um ser apático. Ele está agindo ao nosso favor. E como isso é importante nos nossos dias, né? Pelo que a gente pode perceber aqui, o contexto desse salmo ele não é claro para nós do que está acontecendo. Mas quando a gente olha a vida de Davi, a gente viu que ele sofreu muitas perseguições, né? Se a gente for pegar o contexto anterior do Salmo 3, ele estava fugindo de Absalão. Só que lembra que um homem sozinho não faz uma revolução, né? Então, Absalão teve apoio de mais pessoas. Davi foi traído por vários, não somente Absalão. Então, talvez esses homens queriam, pela força dos braços deles, construir um reinado que eles achavam mais justo, mais equilibrado, mais correto, etc. E aí acharam por bem expulsar a Davi, porque Davi estava mais fraco, mais debilitado, né? Cometeu uma série de erros, como a gente pode ver ao longo da história do próprio Davi após ele chegar ao reinado, com o pecado com Betseba, com a falta de dureza com seu filho que abusou da irmã, né? Então essa fragilidade de Davi gerou esse problema. Mas a orientação de Davi aqui, no seu salmo, para os homens, não é a vingança ou a vaidade, a mentira, querer expô-lo à vergonha. É buscar ao Senhor, buscar viver a vida justa e confiar no Senhor. Porque Deus tinha escolhido Davi como seu ungido. E assim como Davi não matou Salomão, não cabia a esses homens também querer dar cabo da vida de Davi e erigir uma outra pessoa, como se fosse assim que Deus agisse, né? Conforme o clamor popular. Não, Deus age conforme os seus planos. E a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Isso é difícil, porque a gente muitas vezes quer agir com a força do nosso braço, né? Nós queremos fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus. E esse é o grande perigo e alerta que Davi nos traz aqui, que esse salmo nos convida a perceber, a não querer fazer com que a gente se envolva em mentiras, acreditando em falsas promessas, faça isso e vai dar certo, simplesmente sem nenhum embasamento bíblico, não é nada que a Bíblia orienta e a gente quer seguir aquilo porque quer, né? Ou então buscando coisas inúteis, vaidades, ou então buscando difamar a outros. Não, a nossa orientação é sossegar em Deus, é confiar no Senhor e é buscar de forma prática, não pecar, temer a Deus, oferecer sacrifícios de justiça. Esse é o convite que o salmista faz aos filhos dos homens que o estavam perseguindo e que também é óbvio é aplicado a todos nós. Essa deve ser a conduta cristã.
viver uma vida íntegra, temer a Deus, oferecer sacrifícios de justiça e confiar em Deus. E aí sim, encontrar sossego. Perceba quão belo é esse salmo. No começo, ele está dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Está desesperado, né? Mas aqui, ele começa a conduzir o povo a ter sossego e a confiar no Senhor. E aí a gente vai ver então o terceiro ponto, o terceiro movimento desse salmo, que é sobre o conforto na aflição devido à confiança no Senhor. Veja o que ele vai nos dizer nos últimos 3 versos. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então os homens buscam isso, o que é reto, o que é justo, né? O que é bom. E se pergunta: quem vai nos dar isso? E buscam muitas vezes líderes e outras pessoas, personalidades carismáticas, etc. Mas aqui nós vemos o clamor do salmista de quem pode nos iluminar de fato, né? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto, nos ilumina. Aqui tem talvez uma pequena alusão a Moisés, imagino eu, que ao encontro dele com Deus, ele pede para ver a face de Deus, e Deus diz: não, você não vai ver a minha face, porque se você me ver, você vai morrer, mas faça assim, depois daqui eu vou passar ali entre as rochas, e nesse momento você pode me olhar, né? Então Moisés está de certa forma vendo Deus de costa. É óbvio que Deus não possui costas, né? Por isso que eu botei aqui, fiz os símbolos das aspas, mas a ideia é que de alguma forma Moisés desfrutou um pouco dessa iluminação de Deus. E como ele desce, Moisés está com o rosto iluminado, né? De tal forma que as pessoas se espantam e ele tem que ficar com um véu sobre o rosto ali, porque as pessoas não estavam prontas para estar diante daquela iluminação. Parece ser justamente isso. Levanta sobre nós a luz do teu rosto, nos ilumina, nos esclarece, nos faz conhecer o bem, estar apegado àquilo que é real. E ele diz então no verso 7, baseado nesse ato de Deus, que nos ilumina, que nos esclarece, que nos faz conhecer o bem, estar apegado a esse bem que é maior do que as coisas terrenas. Verso 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Então veja só que interessante, né? Mais do que as alegrias terrenas, a fartura de cereal, de vinho, a prosperidade terrena, por assim dizer, é o grande simbolismo aqui, né? Seria a comida em fartura. Mas Davi consegue encontrar mais alegria no coração porque ele sabe que Deus é o juiz, porque ele sabe que Deus distingue, porque ele sabe que Deus traz o alívio, porque ele sabe que Deus levanta sobre nós a luz do teu rosto. E por conta disso ele encontra alegria, porque a alegria dele não está nas coisas terrenas que são passageiras. Hoje a gente pode ter fartura, amanhã a gente pode passar e padecer grande necessidade. Então a alegria dele não está aqui nesses elementos, sustentos que são perecíveis, por assim dizer, né? Que a gente não consegue ter o controle e a rédea sobre eles. É algo muito mais eterno, é a confiança no Deus que é soberano e é justo juiz. E ele diz então no verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja só, a confiança de Davi no seu repouso seguro não estava no seu exército, como ele era rei, né? Não está na comitiva que o acompanhou quando ele foi expulso, ou nos momentos de perseguição que ele sofria de Saul e tinha um pequeno grupo e ele ia se escondendo nas cavernas. Não. A segurança dele estava no Senhor. Ele entendia que o calmante dele, por assim dizer, né, que o remédio que ele tomava à noite para poder dormir era a própria confiança em Deus. Por isso que ele conseguia ter paz, se deitar e logo pegar no sono. A ideia é o quê? Ele não está aperreado com as aflições que ele está sofrendo. Ele não está sofrendo grande angústia porque ele sabe que Deus é por ele. Porque ele sabe que pode clamar a Deus e que Deus age, como já agiu na vida dele. Então ele tem confiança que Deus se compadece daquele que se arrepende, daquele que busca a vida piedosa. Então ele pode encontrar esse descanso, esse alívio, dormir logo sem essa preocupação, né? Imagine aí uma pessoa sendo perseguida, ela não dorme tranquila. Como é que eu vou saber se meu inimigo vai achar a caverna onde eu me escondi? Aqui pensando no caso de Davi, né? Para onde eu corri, para onde eu me escondi. Não tem tempo de dormir, tem que ficar acordado o máximo possível, montar estratégia, montar armadilhas e tudo mais, construir exércitos. Mas aqui não. Davi em paz se deita e logo pega no sono.
porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É porque quem Deus é que nós podemos repousar seguro, né? É porque Ele cuida de nós e nos sustenta que a gente pode encontrar esse alívio. E é isso que esse salmo ensina. E veja a beleza aplicada à vida de Davi como modelo, ao ser cantado também pelos israelitas durante o período do exílio babilônico, percebendo, olha, mesmo que tudo tenha dado errado por conta dos nossos pecados, Deus há de receber o nosso sacrifício, a gente pode descansar tranquilo se a gente se arrepende verdadeiramente, e o mesmo se aplica a nós, como povo de Deus, como crentes no Senhor Jesus. Deus continua sendo o mesmo Deus, né? E é porque Ele é soberano que a gente pode descansar nele diante das angústias, e a gente pode orar clamando, confiantes de que Ele ouve a nossa oração e age ao nosso favor para a glória do nome dele. Amém. Vamos para as nossas aplicações? Saber, sentir e fazer, né? Então, o que a gente tem que saber essa noite? A fé nos feitos de Deus é a base para o clamor confiante durante as aflições da vida. Então, nós temos que ter fé naquilo que Deus fez e temos que conhecer, obviamente, né? Então, é ciente de quem Deus é que a gente pode ter base para clamar a Deus durante as aflições da vida. Nós podemos conhecer quem Deus é, tanto pela leitura das Escrituras, tanto pelos testemunhos que a gente ouve dos irmãos e os nossos próprios testemunhos. A própria ação de Deus em nos proteger, em nos guiar, em nos dar graça. Então isso deve servir de base para que a gente possa ter um clamor confiante durante as aflições da vida. Sentir. Derrama a tua angústia diante do Senhor por meio da oração. Isso aqui é bem importante, porque muitas vezes a gente pensa que é errado pedir as coisas a Deus. É óbvio que muitos fazem isso de uma forma equivocada e por interesses errôneos, mas a aflição ela não deve ser ignorada na sua vida. Quando ela vier, você não deve diminuir isso para uma coisa mimizenta, para usar a linguagem bem moderna, né? Ou vitimismos, ou coisas assim do tipo. É óbvio que isso pode se tornar um problema se não for bem cuidado, mas se está em sofrimento, se estamos passando dificuldade, podemos clamar a Deus, podemos ser sinceros diante de Deus, porque Ele já conhece todo o nosso coração. Então é melhor agir como Davi, como ele nos orienta aqui, que clama, que já começou desde o primeiro verso, responda-me quando eu clamo, né? Foi a primeira fase dele, entende? Para Deus aqui no Salmo foi a primeira fase, né? Responde-me como eu clamo. Então não há problemas nenhum em derramar a tua angústia diante do Senhor por meio da oração. Afinal, é Ele que derrama graça sobre nós. Então temos que derramar todo o nosso ser, com todas as nossas complexidades, defeitos, dificuldades diante do Senhor também. E por fim, meus irmãos, o fazer. Busque conhecer mais do Senhor, a fim de viver em paz durante todas as fases da vida. Se a gente não conhecer quem é o nosso Deus, nós vamos ter dificuldades nas fases de nossa vida, porque em alguns momentos nós vamos querer seguir a sabedoria humana, ou vamos pensar que a Bíblia não funciona, ou não entender a orientação de Deus para dados momentos e decisões que a gente tem que tomar. Então conhecer a Deus é fundamental. Davi conhecia quem era o Deus dele, sabia que era o Deus de justiça, sabia que era o Deus que já trouxe alívio na angústia, sabia que é um Deus que quer um sacrifício de justiça, que é um Deus que Ele guarda. Então conhecer quem é o nosso Deus nos ajuda a viver em paz durante todas as fases da vida. Isso é fundamental. Amém. Vamos então orar, e aí a gente se reúne em grupo, né? Para orar por nós, pelos irmãos, os nossos pedidos, ok? Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te louvar pela exposição da Tua Palavra, que é tão rica, forte, poderosa, e nos ensina como orar. Que possamos ter um coração como o salmista Davi, que não se acanha diante de Ti, mas derrama todo o nosso ser, que é sincero, que clama quando é necessário, que Te louva quando percebe Teus grandes feitos e que encontra paz, tendo consciência de que Tu és o Deus justo, juiz, que é um Deus que nos guarda seguro, mesmo que o mundo haja nas trevas, no mal e os dias sejam ruins.
Obrigado, Pai, por tua presença e o teu grande amor por nós. Obrigado por todo o sacrifício de amor, ó Santo Cristo. Obrigado pela iluminação e o cuidado constante, a intercessão amorosa, ó Santo Espírito. A Ti, Deus Trino, nós oramos e agradecemos. No nome de Cristo Jesus, amém.